Olá, como você está? Você já teve a experiência de colocar algo para ferver e esquecer? E aí, quando você chegou, já tinha diminuído pelo menos uns dois dedinhos de água? E aconteceu algo comigo em 2022. Eu estava grávida do meu segundo filho. E nessa gestação, a minha memória ficou igual a de Dory, sabe? Procurando Nemo, que ela esquecia tudo. Eu estava desse jeito, gente. Café? Tá quente, gostoso. Eu esquecia tudo, inclusive no início da gestação, eu cheguei a esquecer que eu estava grávida. Eu lembro direitinho, eu sentada, eu olhei assim, eu falei, nossa, olha o tamanho da minha barriga, eu tô precisando emagrecer. Aí que eu lembrei que eu estava grávida. Eu esquecia coisas que eu não tinha hábito de esquecer. Então, eu estava sofrendo muito com isso, porque para mim estava sendo uma novidade bem ruim, negativa, né, de ter essa memória tão afetada. Então eu esquecia coisas básicas, básicas, básicas mesmo. Eu sempre tive uma memória muito boa. Então lidar com isso foi um desafio muito grande. O meu mais novo, ele tem 3 anos e até hoje a minha memória não voltou totalmente. Eu ainda tenho esquecimentos de coisas que antes dessa gestação eu não tinha. E aí eu fui fazer um chá, chamate. Quem é das antigas aí de tomar chamate com limão, isso lembra muito minha avó. Eu falei, vou fazer chá, mas eu não vou fazer pouco, né? Peguei 2 litros já, coloquei na chaleira. E nessa época eu morava num apartamento que a minha mesa, ela ficava lateralizada com a cozinha. Então dava, de onde eu estava sentada, era como se eu estivesse aqui. Eu veria assim, bem lateralizado o fogão. Coloquei lá a água e tudo e sentei à mesa para poder fazer, eu não lembro o que. Alguma coisa eu ia ter que esquecer dessa história, né? O Rodrigo, meu filho mais velho, ele estava na escola, foi o primeiro ano dele, então ele estava numa creche. Ele ficava de 7h30 às 4h30. Meu marido estava trabalhando, então eu estava sozinha com Deus e Felipe na barriga. Sentei, eu não lembro se eu estava estudando a Bíblia, se eu estava lendo, o que eu estava fazendo. Eu lembro que eu sentei, eu fiquei imersa em algo ali. E nisso, um bom tempo depois, eu comecei a sentir um cheiro de ferro. Não sei se você já teve a experiência de pegar ferro de passar roupa. Sabe quando você deixa ele ligado e vem aquele cheiro de ferro quando não está passando? Pois é. Eu comecei a sentir esse cheiro bem típico de ferro de passar roupa mesmo. E um estalinho bem baixinho. Eu comecei a achar estranho, tô assim, gente, o que está acontecendo? Que cheiro é esse? Quando eu olhei para o lado, eu lembrei, a água. Só que quando eu cheguei e eu tirei a tampa, porque eu tinha tampado para poder ferver mais rápido, para minha surpresa, aqueles 2 litros de água tinham sido evaporados. Eu fiquei chocada porque isso nunca tinha acontecido. E aí eu fiquei pensando, como que eu consegui me distrair tanto a ponto de 2 litros secarem? Tá certo que tinha esse fator da memória, porque eu nem lembrava que eu tinha colocado a água para ferver. E foi aí que veio a reflexão. Se de repente esse é o seu primeiro vídeo, eu tô com uma série aqui que chama Marta e Maria, que são reflexões, experiências, coisas que Deus trouxe ao meu coração relacionado à maternidade, aos cuidados com a casa. Tem sido bem bacana. Se você quiser assistir, tem o link aqui embaixo, é só você clicar depois deste vídeo. E aí veio a reflexão. Eu não estava distraída fazendo coisa errada. Não estava. Mas essa distração fez com que a água secasse totalmente. Muitas pessoas não estão se atentando ao que tem sido falado acerca de Jesus. Seja através de louvores, através de pregações dentro da igreja, fora, pessoas pregando pela internet, pessoas pregando nas praças, nas ruas, nos hospitais. E aí, quando Jesus voltar, que vão escutar o barulho da volta, vai ser tarde demais. O choque que eu levei ali, da água ter secado, já foi um choque razoável, porque eu fiquei assim, sem acreditar que eu consegui ficar tanto tempo sem perceber. Agora imagina o choque para quem perceber que ficou. A água está disponível. A palavra, por enquanto, ela está abundante. Só que a volta de Jesus, como ela está cada vez mais próxima, está acabando.
está acabando. E vai chegar um momento em que, quando as pessoas se tocarem, quando elas pensarem, quando elas quiserem se atentar, vai ser tarde. Porque quando a palavra vai dizer, eis que estou à porta e bato, enquanto Jesus está batendo, tem oportunidade. Tem até uma frase, um ditado que diz assim, você pode até viver sem Jesus, o que você não pode é morrer sem Ele. A palavra vai dizer também que é melhor o fim do que o começo das coisas. Porque tem pessoas que às vezes começam no Senhor, no caminho correto, mas no final da vida se desviam. Então, entre começar no Senhor e terminar sem Ele, e começar sem Ele e terminar nele, é melhor assim. E veio muito forte isso no meu coração, o quanto que a distração tem feito as pessoas deixarem de ouvir a voz do Senhor. O quanto que as distrações, as coisas deste mundo, e por mais que eu não estivesse fazendo algo errado, porque muitas pessoas hoje estão distraídas em coisas erradas. A gente sabe que tem pessoas presas nos vícios das drogas, do alcoolismo, da prostituição, pornografia. Agora a gente vê aí os jogos, né, o famoso tigrinho e tantas outras coisas. Pessoas que no lugar de estarem usando a internet para aprender, seja palavra, seja uma nova profissão, seja algum tipo de conhecimento, ficam perdendo tempo. Tem se tornado um vício ficar assim, ó, rolando o dedo, rolando o dedo, rolando o dedo. As pessoas estão numa fase de semiciclos. Porque quando você começa um ciclo, a tendência é você terminar. Começa um ciclo, termina. Começa algo, termina. Então a pessoa começa a ver um vídeo, não interessou? Passa. Começa, passa. Começa, passa. Começa, passa. Começa, passa. Nisso, ela vai programando o cérebro dela para começar coisas e não terminar. E eu falo isso me incluindo. Porque eu já tinha isso, bem antes de tecnologia e tudo, uma dificuldade para poder finalizar as coisas. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de rotina. E a gente sabe que rotina é o que funciona. O nosso cérebro precisa disso, principalmente para as crianças. Nós que somos mães, pais, a gente tem que colocar rotina nas crianças, porque sem rotina elas ficam perdidas. E isso atrapalha várias outras coisas, e aí seria assunto para outro vídeo. Então, desde antes, eu já tinha certa dificuldade, porque eu gosto de criar, de começar, de iniciar. Então, o processo, eu preciso fazer um esforço, geralmente um tanto quanto maior, para poder finalizar. E essa experiência, ela falou muito comigo nesse sentido de que, mesmo se você estiver fazendo algo para Deus, você tem que estar em constante vigilância, porque a palavra vai ser bem clara acerca disso, que você precisa orar, mas você também precisa vigiar. Às vezes, algumas pessoas falam assim, eu estou orando há tantos anos por tal coisa, eu estou pedindo a Deus uma resposta. Será que de repente Deus já não respondeu, só que foi você quem não ouviu? Será que de repente Deus não deu resposta nenhuma porque está esperando você ter uma atitude, você ter uma ação? Será que de repente é porque nem é para você fazer e você está querendo fazer algo porque outras pessoas estão fazendo? Ou você está usando isso como desculpa para não começar a se mover? Estou esperando de Deus. Tá nada, você que não quer fazer nada. Imagina Jesus fala para Pedro. Tá lá no meio da tempestade. Pedro pergunta se és tu, fala para eu ir ter contigo. E Jesus fala, vem. Aí Pedro fica. Não, eu vou pedir uma palavra aqui para Deus confirmar se é Jesus mesmo, se é para eu ir mesmo. Se eu posso ir, se eu devo ir, se eu levo mais alguém. Não, deixa eu perguntar aqui para João, que ele era mais chegado, se é para eu ir realmente, se eu devo ir, se eu não devo. Deixa mais 3 confirmações aqui para ver se eu saio do barco. Dê o primeiro passo. E é interessante porque a distração de Pedro não foi uma distração que começou depois que ele saiu do barco. A distração já estava lá. Ele não se distraiu com um evento novo, porque se tivesse na calmaria e ele começasse a andar pelas águas e viesse a tempestade, seria justificável ele sentir medo e se distrair.
Já estava acontecendo a tempestade. Então, por que que ele ficou com medo de uma coisa que já estava acontecendo? Ah, Natália, porque agora ele estava andando sobre as águas, por isso que ele ficou com medo. Mas por que que ele não ficou com medo no barco, sendo que barco afunda? Barco fura, barco vira, barco quebra. Mais seguro do que sobre as águas com Jesus não existe. Estar no barco sem Jesus é você ter certeza de que você pode afundar. É muito mais seguro sobre as águas com Jesus do que sem Jesus no barco. Então, de repente, na sua vida, você está vivendo situações hoje que, porque quando você começou a viver o sobrenatural, coisas ruins que já estavam acontecendo agora estão sendo distrações, só que você já tinha isso antes. E todas as vezes que você estiver vivendo o sobrenatural de Deus, o diabo ele vai continuar te distraindo, te atacando, te infernizando. Porque ele não vai parar a tempestade só porque você começou a andar sobre as águas. Pelo contrário, ele vai tentar te distrair. E ele ouviu alguma coisa de Jesus? Não, depois que eles voltaram para o barco, Jesus repreendeu a tempestade, porque aquela tempestade não foi enviada por Deus. Diferente da tempestade que foi enviada quando Jonas estava em desobediência. Talvez é essa tempestade que você está enfrentando. Aquela tempestade da desobediência. Aquela tempestade que está dando prejuízo para os outros. As distrações também trazem prejuízo. Eu tive prejuízo da água, do açúcar. Eu tinha colocado açúcar? Não lembro. Misericórdia. Eu ia adoçar antes ou depois? Não lembro, mas eu tive prejuízo da água e do gás. Porque ficou aquele tempo todo à toa. Eu não tive um resultado gastando gás. Eu tive um prejuízo, porque eu gastei o gás, a água não ficou quente, eu tive que usar o gás de novo. Distração traz prejuízo. Mas não existe prejuízo pior do que ser distraído na volta de Jesus. Essa distração é uma distração que vai causar uma dor eterna, um sofrimento e um tormento eterno. Não existe distração pior. Tem pessoas que se distraem no trânsito e podem provocar um acidente terrível que pode gerar morte, mas ainda assim, a pior distração vai ser com a volta de Jesus, e aquele que estiver distraído vai ficar. Existe uma enorme diferença entre Jesus voltar e você estar, por exemplo, jogando futebol, cozinhando na praia com os filhos, só que você está nele. O problema é ele voltar e você estar dentro da igreja e ficar, porque não é trigo, é joio. Estar dentro da igreja não é sinônimo de salvação. Ir para os cultos não é sinônimo de salvação. Sinônimo de salvação é quando você é lavado e remido no sangue de Jesus. É quando você confessa, é quando você se arrepende, é quando você pratica, é quando você toma sua cruz e segue Jesus, é quando você renuncia às suas vontades, é quando você ora, é quando você jejua, é quando você faz um monte de coisa e tem que fazer muita coisa mesmo, porque o céu é infinitamente mais e melhor do que a gente pode imaginar. Então tudo que a gente fizer aqui vai ser pouco comparado a tudo aquilo que Deus tem pra gente na eternidade. É pouco. Ai, Natália, você não sabe o que eu estou passando, o que eu já sofri. Jesus sofreu na cruz para nos dar acesso a algo que nós não merecemos. Pagou um preço que não era dele e ainda assim tem pessoas que não estão valorizando o que Deus fez, o que Jesus fez, o que o Espírito Santo fez. Deus criou todas as coisas, enviou Jesus, Jesus subiu, enviou o Espírito Santo. Hora nenhuma ficamos desamparados, sozinhos, órfãos. Jesus experimentou isso. Ele experimentou pela primeira vez o que é ficar ausente, distante do Pai, que é o que as pessoas que vão para o inferno vão desfrutar, não, né? Vão sofrer pela eternidade. Você acha mesmo que o inferno é ruim só porque lá tem tormento, fogo, enxofre, ranger de dentes? Também. Mas lá é totalmente ruim, terrível, porque é a ausência total de Deus. A ausência total de Deus. Que essa palavra possa ter falado com você, essa reflexão. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que tem te afastado de Deus, te afastado de ouvir a voz, de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Se distrair lendo a palavra, mergulhando na palavra, maravilhoso.
Mas não se distraia com as coisas deste mundo. Não permita que as coisas deste mundo te afastem das coisas do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você consegue fazer outras coisas. Mas se você for analisar, todas as pessoas que têm colocado as coisas do mundo em primeiro lugar, elas nunca têm tempo para Deus. Elas sempre estão cansadas, elas nunca vão para a igreja direito. Quando vão para a igreja, fica parecendo um peso morto, sabe? O corpo está lá, mas a cabeça não está, a mente não está, não se entrega, não cultua verdadeiramente. Crentes de banco que não fazem absolutamente nada para a obra de Deus. Então tem esse entendimento de que ele está batendo, ele está à porta, ele está disponível. Só que vai chegar uma hora que o cordeiro vai virar o leão, vai ser o leão. E para a cruz ele foi como um cordeiro, mas na volta ele vai voltar como um leão. Não vai ter sacrifício mais. Não vai ter, pode pedir no nome de Jesus, pode se arrepender, não vai ter. A volta dele vai ser separação, ou vai ser união total ou separação total. E aí fica a seu critério escolher. O que você quer? Passar a sua eternidade com o Senhor ou passar a sua eternidade distante do Senhor? Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Natália Xavier, sou cristã, casada, mãe de 2, terapeuta de mulheres e estudante de teologia. Se você quiser que eu leve uma palavra na sua igreja, eu moro em Contagem, Belo Horizonte. Moro em Contagem, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Vai ser um prazer levar uma palavra lá. Na sua igreja, que inclusive, olha que caneca linda que eu ganhei em uma igreja que eu fui levar a palavra no culto de mulheres. Deixe seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Graça e paz.